Olá, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Conta aí desse coronavírus aí, a gente está podendo estar junto, Mas isso não nos impede de poder estarmos juntos via, internet, E graças a Deus, por conta dessa bênção, a internet ela é uma bênção, Estamos hoje aqui para poder trazer um pouquinho mais da palavra do Senhor, E nesse domingão estamos falando aí da nossa EBD, tá? Não se esqueçam, vocês não fugirão de mim. Não é porque não estarão na igreja que não terão aula, mas eu estou aqui para poder trazer essa aula abençoada para a sua vida. Amém? Ou não amém? Então, vamos junto lá. Antes da gente começar, vamos estar orando ao Senhor, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, e é o motivo da nossa canção, de poder estarmos aqui, reunidos, podendo compartilhar do que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, amém? Então feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, eu quero Te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, pela Tua Palavra, que é viva, poderosa e renovadora. E que, Pai, independente, Senhor, das circunstâncias que estejamos vivendo, possamos, ó Deus, nesse momento, aprender mais do Teu livro, mais da Tua Palavra. E que haja em nós espaço e que crie raiz. E que, em nome de Jesus, não haja, Pai, nenhum atrapalho, que não haja, Pai, nenhum impedimento em nossos corações, para trazer e receber da Tua Palavra nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que tem como título A Sexualidade Humana, tá? Você, para ver aí na sua revista, a lição de número 6, A Sexualidade Humana, tá? O nosso texto áureo se encontra em Mateus 19, versículos 4 e 5, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Agora, verdade prática, nosso objetivo diz o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Conforme, se você não tem revista, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 19, do 1 ao 12. A gente já leu os versículos 4 e 5, aonde nesse texto nós vemos ali, as pessoas fariseus perguntando ali ao Senhor Jesus, acerca dessa questão, que seria sobre o divórcio. E para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a sexualidade, do ser humano, nós vamos estar entrando no nosso capítulo aqui, de número 1, na qual fala assim, Deus criou apenas dois sexos. Antes da gente começar a falar, desse capítulo 1, a gente precisa entender um contexto que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aí, vivendo aí nos anos 2020 e os movimentos culturais, hoje o conceito de família, ele se encontra muito deturpado, ele se encontra muito aquém da qual deveria ser. E por conta disso a gente vê, hoje na sociedade, inúmeros arranjos familiares, Então você hoje vê um homem ou uma mulher que ela tem um pedaço da família com alguém, com outra pessoa, e com outra pessoa, e daí nós vemos inúmeras coisas acontecendo, inúmeros arranjos familiares, por conta da sexualidade, porque a gente vê casais que se separaram por conta de infidelidade, casais que se separaram porque já não gostavam mais de seus parceiros, e isso falando não só de uma maneira sexual, mas de todo o contexto, a qual isso está inserido. Porque quando a gente fala de sexualidade, às vezes parece um tabu muito grande, de que a gente já se arremete diretamente,
né, ao sexo, e a gente tem uma visão, às vezes, do sexo como algo ruim, como algo proibido, como algo que não é louvável diante de Deus. Mas quando nós olhamos um pouquinho para trás e vemos que nós fomos feitos dessa maneira por Deus, e Deus, ele disse, enchei e multiplicai-vos sobre a terra, ou seja, existe uma bênção de Deus sobre isso. Então, é nessa tônica que eu quero seguir com você nesse dia, tá? Então, no capítulo 1 vai dizer o seguinte: Deus criou apenas 2 sexos. Primeiro tópico diz, definição do sexo, ou seja, o que é o sexo. O sexo pode ser definido da seguinte maneira, de acordo com o dicionário bíblico, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Né? Então a gente percebe que lá em Gênesis 4:1, né, como também em 30:21, a gente repara que o homem, quando ele nasce, né, ali o ser humano ele nasce, e ele no seu nascimento ele já é identificado se ele é macho ou fêmea, né, acerca ali pela sua genitália, né, pelo seu órgão reprodutor, né? E a gente percebe, né, que logo o sexo ele não é algo formado pelo indivíduo, né? Mas ele já é próprio do indivíduo. O que isso aí? Quando a gente fala de sexualidade, sexo é algo que é próprio meu, é um atributo meu, e que isso já vem naturalmente. Não é algo que eu crio em mim, não é algo que eu venho definir na minha pessoa, mas ela já vem quando eu nasço, quando eu estou na barriga da minha mãe. Ou seja, isso já é próprio meu. Antes de eu ter consciência acerca das coisas, eu já tenho isso como propriedade minha e não como algo que eu venho formar, tá? 2. Deus criou o sexo. Então a gente repara aqui, dizendo o comentário, os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente, ou seja, da sua formação inicial, né? Eles não têm como alterar, criarem mais anjos ou diminuírem anjos, porque eles não morrem, né? E eles também não têm sexo, ou seja, eles não se reproduzem, eles são seres que nós chamamos de assexuados, que não têm sexo, tá? E a gente vê que eles todos foram chamados de uma só vez. No entanto, o ser humano, ele propaga-se através da junção sexual, ou seja, quando há um homem e uma mulher, eles se juntam e ali eles se multiplicam, né? Diferente dos anjos, os homens eles têm essa capacidade de se multiplicar, né? No entanto, o ser humano, né, ele só pode acontecer isso através de um casal. E a gente vê que o primeiro foi o quê? Adão e Eva. Olha quanto hoje nós temos, 7 bilhões de pessoas no mundo, sendo que isso começou com 2 pessoas, um homem e uma mulher, né? Então, o sexo ele foi criado por Deus e não é invencionice humana, né? Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se uma fonte de bênçãos ao esposo e à esposa. Isso daí a gente vai entrar mais na frente, tá? Mas a gente repara que o sexo ele é algo criado por Deus. Então, tudo aquilo que Deus fez não foi para nos prejudicar, mas pelo contrário, para nos abençoar, para nos fortalecer, né? Porque, irmão, uma coisa que eu gosto muito, eu falo com o Estevão, eu gosto muito de beber água. Maria também, a gente gosta muito de beber água. Eu gosto de beber água quando eu tô com sede. Você bebe aquela água com sede, é tão bom, cara. Então, às vezes, tem gente que reclama dessas necessidades humanas, mas, ela é uma que gosta de comer. Já parou pra pensar se você não tivesse fome? Né? Comer é uma benção, com fome melhor ainda, que você tá com vontade, você sente o gosto das coisas, sabe? Você pega aquela comida gostosa, aquele cheiro, meu irmão. É coisa boa, né? Principalmente falando de crente. Você vê uma fotinha de uma comida, o irmão já imagina, já vai naquela coisa, meu Deus, misericórdia, Senhor, meu Deus, né? Já fica assim. Então, todas as necessidades, todos os sentidos que nós temos é abençoado por Deus, é bênção de Deus na nossa vida. E o sexo é uma coisa dessas, que vem dentro desse pacote, é uma bênção de Deus para a nossa vida. E tudo aquilo que a gente faz fora do conforme de Deus, começa a dar problema. Se você comer demais, você fica gordo. Você começa a ficar obeso. Se comer muita gordura, meu irmão, aí a sua pressão vai lá em cima,
né? Inúmeros problemas cardíacos. Da mesma maneira, é aquela pessoa que faz exercício, às vezes acha que fazer exercício demais é bom, mas não, que você acaba estressando teu corpo, você acaba desgastando sua coluna, desgastando seus músculos, tudo que é demais, né, acaba trazendo problema. Por isso Deus nos chama para ser moderado e fazer as coisas conforme o Espírito. Então, vamos lá. 3 diz assim, os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, né? Isso a gente vai ver lá na criação, lá em Gênesis. E por conseguinte, há somente dois sexos, masculino e feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com o que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou, né? Se a gente for olhar, né, isso é a mais pura verdade. Porque você hoje tem, né, o homossexualismo, que já existe há muitos anos, tá? Antes de Cristo já existia o homossexualismo, tá? Então, quando você vê o homossexualismo, por mais que as pessoas elas venham transformar seu corpo, elas venham se transmutarem, né? Fazendo uma nova opção sexual, elas nunca vão fugir da regra, que é macho e fêmea. Se você tem duas mulheres ali, né, ou vamos colocar dois homens ou duas mulheres, um está assumindo um papel da fêmea e o outro do macho. Nunca muda. Nunca foge dessa regra. Então só existe dois sexos, que é masculino e feminino. Não tem como você fugir dessa regra. O que acontece é que o homossexualismo, a pessoa que é feminina se apropria do gênero masculino para si. Então ela, junto com uma outra mulher que tem a característica do sexo feminino, se unem. Então é uma mulher com aspecto masculino e uma mulher feminina, né? É meio redundante isso. E da mesma maneira, um homem, você tem um homem, né, com característica realmente masculina e o outro com características femininas, para um assumir o papel do sexo feminino e o outro o papel do sexo masculino. Sendo que isso nós sabemos que é uma mutação, né? É algo que foge da naturalidade. Por mais que haja qualquer procedimento científico, isso sempre foge da naturalidade daquele corpo, para que aquele corpo foi gerado, né? Então, porque os hormônios que nós carregamos são hormônios próprio nosso. Se eu sou homem, eu carrego em mim hormônios masculinos, e se você aí é mulher, né, você vai carregar justamente os hormônios femininos. Então não tem como fugir dessa regra, tá? Vamos agora para o nosso segundo capítulo, tá? Que vai falar sobre os objetivos da sexualidade humana, né? Por que eu venho nascer, homem ou mulher? Qual o objetivo disso, né? Primeiro objetivo, né? Lembrando que o sexo foi criado por Deus. Então, o primeiro objetivo que Deus colocou é a procriação, né? Vamos ler aqui o nosso comentário. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se, que é através da união sexual entre um homem e uma mulher. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Né? Então a gente vê que a união de um homem e uma mulher faz os seres humanos a propagar-se. Né? Tem famílias que levam isso ao pé da letra, que tem 10, 12 filhos, muitos filhos. Né? Mas, brincadeiras à parte, nós vemos o seguinte, que o objetivo principal é esse. Tá? O objetivo principal da sexualidade humana é para isso. Tá? Todavia, o momento em que a humanidade não mais necessitará disso, de procriar, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais disso, de se multiplicar. E qual vai ser esse momento? De quando nós formos arrebatados para os céus, que nós teremos corpos glorificados, e lá no céu nós não precisaremos disso, né? Não teremos essas necessidades, porque essas necessidades sexuais são inerentes a esse corpo. E o corpo que vamos ter ao chegarmos ao céu será de uma natureza diferente, né? Então, a humanidade, né, a raça humana, ela parará de se multiplicar, né, quando esse momento chegar. Porque receberemos corpos glorificados no céu, mas aqueles que não receberam, a qual eles irão para o inferno, também eles ali não se procriarão, né, e ficarão ali na condenação eterna.
né? E glória a Deus por isso, né? Que nós vamos ser salvos, vamos lá para cima e vai ter mais esse problema, né? Vamos lá. Segundo objetivo é a união conjugal, né? O sexo ele foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento, né? Dentro desse contexto matrimonial, né? A gente vai ver lá Gênesis 2:24, na qual a gente vê e fala, né, que o homem unirá, né, a sua mulher, né, e deixará pai e mãe, né, e ambos serão uma só carne. Então, quando você deixa o seu seio familiar e você constrói um novo com a sua mulher, né, ou com seu marido, aí sim passa a ser uma só carne. E dentro dessa relação, né, é abençoado o casamento. Fora dessa relação, não é permitido. O sexo ele vem como condenação, né? Então, o sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, né, ele afigura-se como uma ofensa e um pecado contra Deus, né? Então, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa, né? Vamos lá. Trabalhando um pouquinho sobre isso aqui, né? O sexo ali dentro do matrimônio, ele é uma bênção. Por quê? Né? Tanto o homem quanto a mulher, ambos têm desejos, né? E a gente vive hoje aí, né, no mundo moderno, onde a gente, todo momento, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né, a gente lida, né, com inúmeras pessoas, né? Levando em consideração que nós homens, né, estamos em menor número, né, e principalmente homem de verdade, porque tem pouco homem, tem menos homem que mulher. E os homens que tem já estão começando a jogar no outro time, né? Então sobra pouco homem. E levando-se em consideração isso, a gente vê, né, que a qual existe o investimento da parte do mal, né, do maligno, na vida das pessoas muito forte nessa área, né? A homens serem adúlteros, né, e a mulheres também virem adulterar ou cobiçar outros homens, né? Homens de outras mulheres que são casados ou que já estão em algum relacionamento. E isso, irmão, tem sido uma desgraça no nosso meio, né? E quando você tem um casamento, né, aonde o sexo ele é bem trabalhado, né? Ele é bem resolvido, isso é uma bênção, porque ele elimina, né, ele diminui a força desses ataques, né? Que imagina lá, né? O homem está em casa e ele e a mulher só brigam, gente, e eles não têm essa parceria, eles não desfrutam um do outro, né? Porque o sexo ele é desfrutar um do outro, né? Como posso dizer, gente, uma analogia que eu tenho, não acho que vai dar certo. Mas sabe quando você abraça alguém, você gosta do abraço que você recebe, da mesma maneira a pessoa. Então, o sexo, ele é dessa maneira, ele é transmitir o maior sentimento, a maior intimidade que pode ter entre um e outro, que é você entrar dentro do corpo do outro, né? Literalmente. Então, quando você... isso é o maior nível de intimidade que um casal pode ter. E quando essa intimidade ela está defasada, ela não está legal, ela abre um espaço, né, condições para que outras pessoas queiram participar dessa intimidade, né? Porque essa intimidade, se desfrutar-se um do outro, precisa ser bom, não só para ela e nem só para ele, tem que ser para os dois, né? Então, quando isso é bom, isso é gostoso, tem um prazer nos dois, né? Não existe renúncia, não existe rejeição, né? Coisas que às vezes a gente não vê na realidade de muitos casamentos. Então acaba uma briga, aí começa a ter um afastamento e não há aquele diálogo, aquela conversa, e um vai se afastando do outro, e um se afastando do outro, e eles acabam abrindo espaço para que outras pessoas, para que terceiros possam se aproximar deles e não o seu cônjuge, né? E aí que mora o problema. Então, se ele está lá sozinho, ele vê aquela mulher no trabalho todo dia investindo, querendo isso com ele, ele acaba o quê? Sendo uma presa fácil para essa pessoa. E da mesma maneira, a mulher sendo uma presa fácil para ele, né, se não tem isso. Mas quando o casal está unido, eles estão juntos numa só ligação, num só propósito, né, eles
juntos minimizam esse problema, porque ambos vão ter as suas vontades, né, físicas saciadas no outro. E ali eles vão minimizar o risco de ataque de terceiros. Então o casamento ele é uma bênção. Então, meu irmão, minha irmã, desfrute da sua mulher, desfrute do seu marido. Não importa se ele não é cristão ou não é cristão, mas desfrute da sua família, desfrute do seu casamento. Tenha a cada dia isso como uma ferramenta, né, de estratégia do Senhor para poder a sua família se permanecer de pé. Amém? E o terceiro objetivo, que é a glória de Deus, né? O sexo ele não é uma atividade meramente fisiológica, né? Só do corpo, né? Ou recreativa, né? Mas na Bíblia há um livro dedicado a essa beleza que a gente vê, o livro de Cantares, né? O livro de Cantares ele é muito místico para muita gente, né? Mas para mim não é místico. Ele é bem simples, é um homem e uma mulher, aonde eles ali naquele livro eles mostram, né, a intimidade, a intensidade que eles têm do amor um para o outro, a ponto deles, né, cultuarem, né, a beleza do outro. Eu não digo cultuar, tá, no sentido como a gente cultua a Deus, tá? Não estou dizendo nisso, mas eu digo de cultuar é de realmente valorizar, de reconhecer a beleza do corpo do outro, né? E isso é importante, irmão, e isso foi feito para a glória de Deus. Quando nós estamos juntos, são duas obras-primas de Deus que estão se unindo ali, e isso é para a glória do Senhor, né? Porque muitas das pessoas, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas fazem sexo sem amor e sem noção nenhuma, né? E quando a gente tem uma família, né, a qual incorpora isso dentro da palavra, dentro da Bíblia, meu irmão, isso glorifica ao Senhor. Uma família unida, uma família ela harmonizada em todas as áreas e principalmente nessa área, né, ela reflete a glória de Deus, porque eu tenho que tratar o meu cônjuge como parte de mim, né? E hoje muitas mulheres, eu digo mais as mulheres, sofrem, né, por terem uma autoestima baixa, né, por conta dos seus parceiros falarem que o corpo dela é feio, que o corpo dela é isso e aquilo, porque trazem marcas às vezes, né, do corpo, né, do desgaste do tempo, pelo desgaste de ser mãe, e ambas as partes. E da mesma maneira, às vezes acontece com o homem, sendo que o homem às vezes não liga muito, né? Não internaliza isso, né? Muito homem fica barrigudo, fica gordo, fica relaxado com si mesmo, né? E quando na verdade a gente deve sempre colocar, né, a nossa vida, seja o nosso cônjuge, seja quem for, né? A nossa união é para a glória de Deus. Não é para uma recreação. Eu não estou junto da minha mulher, não é junto só para eu me divertir com ela, não é só para eu suprir minhas necessidades com ela, não, mas é para eu glorificar Deus com a minha vida, com o meu casamento com ela. Traga sempre isso no seu coração, meu irmão. E capítulo 3, né? A gente já falamos dos objetivos e vamos entrar agora num novo capítulo, que é o capítulo 3, que vai falar sobre as distorções da sexualidade, né? Nós falamos já a definição, né, do que é realmente a sexualidade, falamos, né, dos propósitos da sexualidade e agora vamos falar das distorções, né? Primeiro, distorção sexual, nós vamos falar da fornicação. A fornicação o que é a fornicação? É o sexo antes, né, do casamento, né? Então, quando a gente repara isso, né, que quando a gente vê a fornicação, né, essa pessoa nunca se casou, ela não é casada, né, ou seja, uma pessoa que não é casada e ela ali tem relações sexuais com outra pessoa, e isso é fornicação, né? Então, quando esse relacionamento é fora, né, do matrimônio, antes do matrimônio existir, né, isso vem a ser a fornicação, né? A gente repara nessa palavra em Timóteo, né? Vamos ler lá em 1 Timóteo 1,10 o que diz pra gente. Vamos lá, rapidinho. 1 Timóteo 1,10 vai dizer assim pra gente, olha. Vamos ler do 8 que é melhor.
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é injusto, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, grave essa palavra, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina, né? Quando a gente fala aqui sodomitas, nós estamos falando a esses que são fornicadores, porque a fornicação já era algo que acontecia na antiga Sodoma, né? Então, todo tipo de prática de aberração sexual já existia em Sodoma. Então, a Bíblia ela faz essa analogia, né? E uma delas é a fornicação. A segunda distorção sexual é o adultério, ou seja, quando uma pessoa é casada e ela fora do casamento ela tem relação sexual, né? Então, esse adultério, irmão, isso é uma das maiores fontes de divórcio. Muitos casamentos têm terminado por conta de adultério, né? Então, a fim de proteger-se da harmonia conjugal, o Senhor decretou assim, não adulterarás. Né? Isso faz parte dos mandamentos do Senhor. Deus ele faz questão de colocar isso como um dos 10 mandamentos, de não adulterarás. Às vezes a gente acha que isso é uma restrição do Senhor, mas não é uma restrição, né? Isso é uma preservação de Deus para nós, porque para pensar, aquele que adultera, o que ele ganha além de problema? Não ganha nada. Sabe, ele troca momentos, ele tem uma aventura, né, algo momentâneo, colocando em risco tudo que ele tem por algo momentâneo. É uma família, são filhos, né? Aí o cara que adultera arruma problema, arruma tumulto para a vida dele. Porque já pensou? O cara tá lá com a mulher, com a amante e tem a mulher dele. Aí a amante quer arrumar briga com a mulher, aí briga no trabalho, aí o cara já não trabalha legal, aí daqui a pouco tem que pagar pensão, aí tem que ficar sustentando 2 famílias, aí o cara já não tem dinheiro legal para ele, que dirá agora para 2 famílias, não é? E tem homem que acha isso bonito, tem homem que acha isso bacana. A sociedade masculina cultua isso e propaga isso para outros homens, sendo que isso não tem nada de legal, isso não tem nada de bonito. São pais que ensinam isso a filhos, é amigo que estimula outros amigos, né? E a gente vê isso acontecendo até mesmo dentro da igreja. E a pessoa que faz acha que isso é normal, que ele pode vencer isso normalmente. Mas, meu irmão, a pessoa que chegou nesse ponto, ela está doente. Ela está doente, ela errou. Se ela não reconheceu que errou, ela está doente. Agora, se você errou, você está querendo recomeçar a tua vida, né? Sabe que Deus ele é suficientemente Deus para te perdoar, né? Não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas as consequências disso são sérias. Então, Deus ele faz questão de colocar isso explicitamente nos mandamentos. Não adulterarás. Porque isso são pecados cabeças, né? O que são pecados cabeças? Que através desse pecado vem outros através dele, né? A gente não tem aquela história dos 7 pecados capitais. Por que eles são capitais? Né? Porque eles são cabeças, eles são chaves, que a partir desses pecados vem outros, né? Por exemplo, a cobiça. Se eu começo a cobiçar, eu fico olhando a mulher do meu irmão, começo a cobiçar a mulher do meu irmão, aí fica ali, até um ponto que eu adultero. E com o adultério vem um monte de outros pecados, vem mentira, né? Começa a vir mentira, entre tantos outros. E aquela pessoa que adultera com 1, adultera com 2, com 3, não tem limite. E aí mora o problema. Porque Deus diz que se o homem deita com a mulher maldita, ele se faz maldito. Então, aquele que comete isso, ele tanto é maldito, ele entra em maldição, como aquela pessoa que se relaciona com ele também entra em maldição. E tudo que ele começa a fazer, começa a ser amaldiçoado, meu irmão. Então, muitas famílias, muitos homens não conseguem crescer na vida, ser bem-sucedidos, fazer realizações por conta disso, porque estão debaixo de maldição. Terceira distorção sexual, o homossexualismo, né? O homossexualismo nós já falamos um pouquinho, e aí que a gente só vai estar reiterando que é sobre isso, que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo, né? E essa abominação contraria o plano divino, quando o casamento, que
além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. A gente vê inúmeras passagens, né, Deus falando isso, né? Quando a gente também vê lá também em Deuteronômio, vê em Números, né, também falando ali sobre o que não deve fazer. O homem que comete torpeza, né, ele é maldito, né? E não só, né, aqui na revista ela não falou, tá, sobre isso. Ela falou sobre o homossexualismo, né, qual já falamos, e o próximo a gente vai falar sobre ideologia de gênero, mas aqui também não falou sobre abominações, relações abomináveis, né, porque, por exemplo, tem pessoas, né, que cometem sexo com animais, que é zoofilia, tá, né, isso também é uma distorção sexual, a zoofilia, sexo com animais, né, tem mulher, não vou dizer mulher, tem homem também, todo mundo, é homem e mulher que faz sexo com cachorro, com gato nunca vi, né, mas com cachorro, com cavalo, um monte de bicho aí, né? E a Bíblia a gente já vê que desde muito tempo já fala que isso é pecado, né? Não só a zoofilia, tem também aqueles que eu esqueci o nome agora, tá? Mas que fazem sexo com defunto, gente. Tem pessoa que comete sexo com defunto. Tem até outras religiões, né, que obrigam, né, os seus participantes a fazerem isso, né, sexo com defunto, né, entre outras relações que são abomináveis, tá? Tudo isso é distorção sexual, né, que foge do propósito e do são propósito que é do sexo para o ser humano. E o quarto distorção aqui na revista, para a gente fechar, que é a ideologia de gênero, tá? A ideologia de gênero é mais uma, aqui o comentarista diz que é uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento, né? Então, deve ver que Deus diz que criou macho e fêmea. Deus, ele é taxativo sobre isso. O sexo, ele não é algo criado na mente, ele não é algo criado por uma sociedade, mas ele é dado e criado por Deus. Então, não é algo que parte do indivíduo, mas é algo que parte da natureza dele, né? Porque eu posso, o que acontece com a ideologia de gênero é isso, né? Por mais que a pessoa ela entende que a pessoa nasceu em um corpo, mas de que esse corpo não define a sexualidade dela. Então, às vezes, aquela pessoa ela nasceu num corpo masculino, mas a sexualidade mental dela é feminina. Então, ela veio num corpo errado. Aí daí faz, né, o quê? Essa transformação, que é a ideologia de gênero, né, aonde você vê pessoas que podem muito bem fazer procedimentos cirúrgicos para alterar, como também não, né, fica ali somente na cabeça, né, e isso a gente vê a ideologia de gênero, ela diz isso, que a sexualidade daquele indivíduo não é estabelecido pelo corpo dela, mas pela sua mente, né, pelo sexo que ela criou na sua cabeça, né. Quando a gente percebe isso, né, isso daí hoje é construído na nossa sociedade. Hoje isso é construído na nossa sociedade. E isso é alimentado por quem? Quais as origens, qual é a fonte disso? Né? Uma das primeiras fontes que a gente vai achar, né, uma obra que fala sobre o segundo sexo, né, esqueci o nome da autora, mas que é Beauvoir. Você também vai achar as obras de Karl Marx, né, que vai falar sobre, né, e o marxismo cultural, né? Hoje o que a gente vê de marxismo cultural é isso, é a propagação, né, dessa cultura, da destruição da família, aonde as pessoas têm a liberdade ideológica e social, né, de poderem fazerem o que querem, né, sejam o que querem, né? E a outra fonte que também tem sustentado e propagado isso no nosso meio hoje é o feminismo, tá? Então, minha irmã, eu te deixo esse aviso, cuidado com as suas posições feministas,
né? Eu costumo dizer que eu não sou feminista, mas eu tenho a valorização da mulher, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Hoje ser feminista não é aquilo que começou lá atrás, né? Então não tenho como dizer que eu sou feminista cristã. Tira isso, esquece isso. Você é mulher cristã. Mais do que você ser eu digo, eu sou um homem de Deus. Mais do que ser qualquer outro tipo de homem, a gente primeiro tem que ser homem de Deus, né? Mulher de Deus. Não são movimentos sociais que devem nos definir, né? Porque a gente coloca que primeiro é Deus, então é Deus que nos define. Então nós temos que ser definidos por Deus como homens e mulheres de Deus. Então é isso que o mundo tem que ver. Não é um feminista cristão, não é um machista cristão, não é isso, não é isso. Mas deve enxergar em nós quem nós somos de verdade, homens e mulheres de Deus. Então nós vemos isso espalhado aí, né? E a gente repara que houve até muita briga nas eleições entre cristãos por conta disso, né? De apoiar, né, o Lula, entre os outros da esquerda, né? Porque o que a esquerda no Brasil hoje é? A esquerda no Brasil, ela se abraça ao comunismo, né? E o comunismo, ele é criado e ele tem como base as obras de Karl Marx, né? É um dos mentores disso, que é da destruição da família. E o que o comunismo ele propaga, né? A desordem, é onde todo mundo tem que ser igual, aonde tudo tem que ser dividido para todo mundo. Mas no papel é tudo muito bonito, mas quando você começa a ver as nuances disso, você vê que existe uma força violenta para poder promover a igualdade. Não há respeito à liberdade individual do ser humano, onde você, se você quiser lutar pelos seus bens, você não pode, você é todo regulamentado, te enche de leis, te enche de regras, né? E é isso que eles fazem, a máquina pública se aparelha e faz com que o povo fique miserável e totalmente dependente do governo. Então essa é a mentalidade esquerdista comunista, né? Diferente da direita, né? Que nós vemos hoje, né? Aí propagada aí pelo Bolsonaro, né? Aonde existe a liberdade de cada um e a meritocracia, cada um recebe, né, o que merece, né? Vamos dizer assim, né? Mas não vamos entrar nessa linha econômica, né? Porque capitalismo e socialismo a gente deixa para uma outra aula, tá? Mas a gente não pode ser ignorantes a isso, porque é algo que está inserido no nosso contexto, né? Então hoje eu dizer que o meu próprio voto hoje tem que ser consciente, porque o meu candidato ele tem que refletir, espelhar aquilo que eu acredito, os valores que eu tenho, porque senão amanhã ou depois eu tenho problema, como que a gente via, né, cartilha, né, ensinando ideologia de gênero para as nossas crianças. Glória a Deus, né, porque hoje a gente está com esse presidente, né, e essas obras, esses projetos de lei foram deixados para trás, de regulamentação do casamento gay, obrigando pastores e pastoras, ministros de Deus a fazerem esse casamento. Eu digo o seguinte, se a pessoa ela é homossexual e ela quer fazer o casamento dela, ela faça. Agora, eu como servo de Deus, eu não sou obrigado a fazer isso. E é isso que o comunismo ele faz, ele começa a obrigar as pessoas a fazerem coisas que são contra as suas liberdades individuais, né? Então, irmão, minha irmã, esse é o contexto que hoje a gente está inserido. Então, né, a ideologia de gênero, ela está aí e precisa ser combatida, né, socialmente e espiritualmente, através das nossas orações e dos nossos posicionamentos, né? Como quando nós vamos na rua, quando nós estamos na internet compartilhando alguma coisa ou curtindo alguma coisa, aquilo pelo nosso voto nas urnas. Então isso deve ser combatido também socialmente. Não é só espiritual, não é só você chegar na tua casa e ficar orando, não. Porque a gente precisa orar e ter ação, ter atitude. Porque se Neemias não tivesse atitude, a cidade não teria sido reconstruída. Não adianta ele ficar só orando lá e não ter colocado a mão na massa. Então, oramos ao Senhor, que Ele vai fazer a parte dele, mas a nossa aqui na terra, a gente tem que fazer também. Tá bom? Né? Para concluir, né?
Eu vou deixar aqui o questionário. Se você tem sua revista, você sabe quais são as perguntas, mas eu vou fazer aqui só para a gente poder estar reiterando aí, aqueles que não têm poder estar participando, tá? A primeira pergunta é: qual é a definição de sexo? Aí você vai ler no material, vai recapitular aqui no vídeo e você vai estar colocando a sua respostinha aqui embaixo, tá? Nós vamos estar corrigindo, depois vou estar fazendo um novo vídeo ou vou estar mandando aí o questionário respondido para vocês, tá bom? 2. Quem criou o sexo? 3. Quais os reais objetivos do sexo? 4. Por que o sexo é uma etapa transitória na vida humana? Isso a gente vai falar depois. E 5. Por que os pecados quais são os pecados relacionados ao sexo? Tá bom? Meus irmãos e irmãs, essa é a minha deixa. Que Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Amém.